salve galera das internet, vamos à reflexão de hoje. Vamos refletir sobre Zorra Total. Zorra Total é um programa de humor da Rede Globo de televisão. Isso me faz uma piadinha, o que é um ponto vermelho na sua televisão? É Red Globo. Tá, zoando. Rede Globo, emissora brasileira, que a gente sabe e conhece muito bem, conhecida por alienar e tudo mais. E ela tem as grandes produções, ela faz sempre tudo muito bem feito. Só que no seu programa de comédia Zorra Total ela não é das mais eficazes não, certo? E por que não dá certo? Eu fiquei pensando, o Zorra Total ele tem ótimos atores, tem a melhor produção nacional no Brasil, não acredito que não tenha uma emissora que consiga ainda quebrar a Rede Globo, né, bater de frente na verdade, e não dá certo. E aí? Explicação. E aí, o que isso tem a ver mais ainda com a palavra de Deus, né? Colocar a Rede Globo junto com a palavra de Deus não dá pra colocar na mesma balança, mas eu achei interessante essa relação. Porque, galera, talvez os nossos atos, talvez não, tenho plena convicção que os nossos atos sem ação do Espírito Santo, e eu falo por experiência própria que eu tenho aprendido isso por dezenas de vezes, eu tentei fazer coisas, porque eu tenho certas coisas que Deus faz com que queimam no meu coração, né? Deus já me fez assim, me formou assim, e elas queimam no meu coração. E eu, por dezenas de vezes, quis dar o start sem ter o Espírito. Deus mostrou com grande clareza a importância do Espírito e, claro, baseado na palavra, galera. Então, ó, primeiro ponto que eu acho que é interessante a gente ver aí vai ser em, eu anotei aqui, Números 11:17 e depois Números 11:24. Que é o seguinte, contextualizando, a galera tava reclamando porque tava comendo só maná, relembrando da época do Egito, falando, cara, a gente só tá nesse maná agora, e no Egito a gente tinha isso, isso e aquilo. O povo se irou, e Moisés também já estava fadigado com toda essa questão. Ele questionou, foi questionar Deus, né? Então a gente vê uma diferença grande aí, o povo reclama e Moisés questiona, olha a sabedoria do cara, né? E aí ele fala o seguinte, para Deus, Moisés fala para Deus, onde conseguirei carne para todo esse povo? Eles ficam se queixando contra mim, dizendo, dê-nos carne para comer. Não posso levar todo esse povo sozinho. Essa responsabilidade é grande demais para mim. E aí, tranquilo, e o Senhor provê. O Senhor fala o que para Moisés? E o Senhor disse a Moisés, reúna 70 autoridades de Israel, que você sabe que são líderes supervisores entre o povo. Leve-os à tenda do encontro para que estejam ali com você. Eu descerei e falarei com você. Tirarei do Espírito, o Espírito com E maiúsculo, que está sobre você, e o porei sobre eles. Eles o ajudarão na árdua responsabilidade de conduzir o povo, de modo que você não tenha que assumir tudo sozinho. Galera, olha o detalhe. Peraí, que ele fala, eu tirarei o Espírito que está sobre você. Então, peraí, primeiro ponto. Moisés só conseguiu ser quem era Moisés, porque o Espírito de Deus estava sobre ele, certo? Então, isso começa a fazer sentido, que as nossas ações, né, só vão ter validade se o Espírito estiver sobre nós, certo? Só assim. Senão, toda obra social é apenas assistencialismo, como diz bem meu amigo Medaías, certo? Assim, qualquer ação, por mais bondosa que seja, a gente vê muitos homens ímpios que são bons, só que, galera, sem o Espírito de Deus, a coisa não flui como deveria ser. E aí é que eu fiz o paralelo entre o Zorra Total, entendeu? Tô falando que os caras têm que ter o Espírito. Meu Deus, longe disso, nada a ver. Tô simplesmente falando que talvez os caras não tenham feeling ou aquela coisinha principal. É só uma comparação humana, tranquilo? Que pro crente, essa coisa principal é o Espírito Santo de Deus. Vamos avançar? Ainda em Números 11, só que no versículo... Cadê? Versículo 24 diz o seguinte. Então Moisés saiu e contou ao povo o que o Senhor tinha dito, reuniu 70 autoridades dentre eles e as dispôs ao redor da tenda. O Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirou do Espírito que estava sobre Moisés e pôs sobre as 70 autoridades. Quando o Espírito veio sobre elas, profetizaram, mas depois nunca mais tornaram a fazê-lo. Queridos, observem. Então Moisés só foi capaz porque ele tinha o Espírito de Deus, e essa galera recebeu o Espírito de Deus, e com esse Espírito eles conseguiram profetizar. Amém? Olha que genial. E aí a gente avança mais ainda para... Cadê? Números 27, 12, 18. Ah, sim, Números 27, 12, 18. Marquei já aqui, vai ser mais rápido. Números 27, 12, 18.
olha de novo. Deixa eu ver o que acontece. Sim, Moisés nesse contexto aqui, ele Deus já havia falado para ele que ele não iria entrar na terra prometida e o povo precisa de uma nova liderança. Então o próprio Moisés fala com Deus para, poxa Deus, esse povo precisa de uma liderança, né? E aí o que acontece? 27, 12 e 18. Vamos lá, do 12 ao 18? Tá. Assim Moisés sobe ao monte, né? Deus mostra para ele o monte. E aí, cadê? Moisés disse ao Senhor, que o Senhor, o Deus que a todos dá vida, designe um homem como líder desta comunidade, para conduzi-los em suas batalhas, para que a comunidade do Senhor não esteja como ovelhas sem pastor. Então o Senhor disse a Moisés, chama Josué, filho de Num, homem a quem está o Espírito, e impõe as mãos sobre ele. Faça-o apresentar-se ao sacerdote Eleazar e toda a comunidade e o comissione na presença deles. Queridos, olha só, Josué, né, pelo fato de ele estar com o Espírito, sim, ele recebe de Moisés, né, e a partir dele ele é comissionado e a coisa tomou outra proporção, certo? E a gente avança. O que é que acontece quando esse Espírito está sobre nós? Assim, Isaías 32,15 diz o seguinte, ó. Isaías vem falando de um contexto caótico, né, e tal. E aí ele fala o seguinte, ó. A fortaleza será abandonada, a cidade barulhenta ficará deserta, a cidade e a torre da sentinela se tornarão covis, uma delícia para os jumentos, uma pastagem para os rebanhos. Até que sobre nós o Espírito seja derramado do alto e o deserto se transforme em campo fértil e o campo fértil pareça uma floresta. Genial, é tudo Espírito. Com o Espírito a coisa toma outra proporção. Amém. E pessoal, para fechar, para dar a martelada final, a melhor de todas, para fechar e falar assim, cara, não resta dúvidas de que ser um Espírito não rola, não flui, beleza? Cadê? Lucas 3, 21. Clássica. Quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E, enquanto ele estava orando, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele, em forma corpórea como pomba. Tranquilo? E aí? Então veio do céu uma voz, tu és meu filho amado, em ti me agrado. Jesus, só que 22 foi 23. Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando começou o seu ministério. Galera, peraí. Jesus então só começou seu ministério quando o batismo vem e o Espírito Santo desce sobre ele, certo? Ou seja, até então a palavra fala também que ele estava em um processo onde o menino ia crescendo em espírito e graça diante de Deus e diante dos homens, tranquilo? Só que até ali o seu ministério não tinha começado. O seu ministério começa aqui, ó. A martelada do ministério de Cristo Jesus é justamente nesse período, quando ele recebe o Espírito Santo de Deus. Tranquilo? Então, amigos, vamos orar. Inclusive eu já tinha lido essa passagem aqui de Lucas e não tinha, né, captado isso. E foi por agora, foi ontem que eu li e falei, cara, eu estava há um bom tempo já sem... Cara, a gente aprende todo dia com a Bíblia, é impossível não aprender quando a gente lê, mas eu estava sem receber assim, aquele impacto. E foi nessa passagem aqui que eu tomei e falei, caraca, olha só, Jesus, só pode ser Jesus, né, agir. Claro, já tinha todo o propósito e tal, mas o start só foi dado no momento em que o Espírito Santo desceu, certo? Então, amigos, irmãos, oremos para que o Espírito Santo desça e a gente consiga ouvir com clareza. Amém? Se você gostou do vídeo, dê o like, compartilhe. Fique na luz do nosso Senhor. Paz.